Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é fazendo uma revisão do Present Perfect Continuous e estudando o Present Perfect Simple. Bom, gente, nós temos duas formas de Present Perfect, certo? Se vocês observarem bem direitinho esse primeiro quadro, nós temos aí, ó, I've been painting. E no segundo quadro, I've painted, certo? Observe que a diferença... Deixa eu descer aqui o quadro um pouquinho, senão não fica legal. Ó, painting, I've painted. Primeiro, o Present Perfect Continuous tem esse vi bem aqui, essa abreviação é de have, certo? Vocês lembram disso? Lembram, não é isso? Então, nós temos o have, o been, que é o past participle do verbo to be, e o painting, que é o verbo principal mais ing. Já no Present Perfect Simple, nós temos o have e o verbo principal mais ed. Então, na estrutura, vejam bem, qual é a diferença? O Present Perfect Continuous tem o verbo have, o verbo been, que é o particípio passado do to be, o verbo principal mais ing. Já no Present Perfect Simple, nós temos apenas o verbo to have e o verbo principal mais ed. Vamos relembrar esse primeiro aqui, que é o Present Perfect Continuous. Quando é que eu vou utilizar esse verbo? Bom, nós vamos utilizar para enfatizar a continuação de uma ação que iniciou no passado e continua no presente. Vamos repetir? Enfatiza a continuidade, ou seja, uma ação que inicia no passado e que continua no presente. Também serve para enfatizar uma ação que acontece com frequência. Ou seja, você pratica essa ação desde o passado até o presente. Você traz essa ação, certo, gente? Então, é muito importante vocês observarem essas características que eu acabei de dar para vocês. Então, vamos relembrar. O Present Perfect Continuous é aquele que vai enfatizar uma ação, não é isso? Que inicia, veja bem, que inicia no passado e continua no presente. Já esse Present Perfect Continuous também pode indicar uma ação com frequência, não apenas que aconteceu uma vez, como no primeiro caso da continuidade, mas uma ação que você costuma realizar desde o passado até hoje. Ou seja, são ações que dão uma ideia de que elas são incompletas, porque elas podem ou não terem sido concluídas. Então, podem ou não ter terminado. Então, o Present Perfect Continuous, este primeiro aqui, dá uma ideia de uma ação inacabada, certo? É uma ação inacabada, certo? Então, não esqueçam desse detalhe. Já o Present Perfect Simple é aquele, veja bem, eu estou falando agora deste quadro aqui. O Present Perfect Simple é aquele que descreve uma ação que iniciou no passado, continua no presente, só que ela tem uma característica bem específica. Ela continua no presente, mas você observa, veja bem, você observa que ela descreve uma ação, mas você não sabe exatamente o momento em que ela aconteceu. Você não sabe o momento exato que ela acontece, certo?
Enquanto esta primeira a gente sabe que iniciou no passado, a gente sabe o momento em que ela inicia no passado e vem para o presente, este present perfect iniciou no passado, mas a gente não sabe exatamente quando ela aconteceu. Neste present perfect continuous, se eu vou iniciar, por exemplo, essa pessoa disse que começou a pintar o seu quarto. Então, o que deu a entender? Que ela pode ter começado a pintar o quarto ontem, anteontem, a gente tem essa noção. E continua hoje. Já aqui, a gente sabe que, começou lá no passado, terminou, e a gente não sabe o momento exato. Porque, pode observar que já foi concluída a ação. Então, anotem no caderno. Present Perfect Continuous, esse bem aqui, Present Perfect Continuous é aquele que você sabe o momento exato em que acontece. Mesmo que seja no passado. Já o Present Perfect Simple é aquele que você não tem noção do momento exato em que essa ação aconteceu. Certo? Olha aqui. Tem esse quadrinho aqui, que é muito legal, para a gente fazer as comparações. Todos estes aqui, todos estes aqui, vocês podem observar que eles estão no Present Perfect Continuous. E estes aqui no Present Perfect Simple, certo? Então, eu vou querer que vocês façam o seguinte. Eu vou querer que vocês escolham 2 de cada, certo? Vão me traduzir, vocês vão traduzir. Vocês vão escolher, deixa eu marcar bem aqui. Vocês vão marcar 2 aqui e 2 aqui, certo? Escolham. E vão fazer a tradução para mim. E vão colocar por que é que eu sei que o momento exato aconteceu do Present Perfect Continuous e o que é que mostra deste lado aqui do Present Perfect Simple que o tempo não está determinado, certo, gente? Então, observem, o Present Perfect Continuous tem o verbo have, tem o verbo been e o verbo principal no ing. O Present Perfect, verbo to have e o verbo aqui. Professor, mas por que é que aqui, observa, ele não está com ED? Porque está no interrogativa. Ele só vai estar com o verbo principal, mas a partícula ED, se a frase estiver na forma afirmativa. Observem. Bem aqui no Present Perfect Continuous, se a frase estiver na forma interrogativa, o verbo continua com o ing. Já no Present Perfect Simple, se o verbo tiver numa frase interrogativa, o verbo não está com ing, certo?